cá estou de volta ao velho cenário, o velho e bom Quarto Bagunçado, de Sérgio Alpendre. E eu vou cumprir o prometido e falar dos filmes que eu vi nos festivais, pelo menos os de Gramado, né? Que eu vi por último, não comentei no blog e tal. Sei que Gramado já foi há um tempo, mas os filmes ainda vão circular. Eles vão sendo exibidos aos poucos em outros festivais ou em plataformas online conforme forem estreando. Esse é o destino, afinal, dos filmes que passam em festivais, que são selecionados por um festival desse porte. Então acho que vale a pena fazer alguns comentários sobre cada um deles, começando pelo único estrangeiro que eu consegui ver, que é o Matar a um Muerto. Por um Paraguai grande, próspero e feliz. É um filme paraguaio, bem interessante, na época da ditadura militar paraguaia, em que dois homens, um mais velho, que é o chefe, e um mais jovem, se encarregam de enterrar os corpos das vítimas do regime da ditadura paraguaia. Aqui no Brasil tinha também, na Argentina, enfim, ditadura é ditadura. E o filme é seco, o filme é econômico, mas ele tem um andamento narrativo bem preciso, que me pareceu bem interessante, né? E uma direção também sóbria, sem grandes brilharecos, coisas assim para impressionar. Então eu achei um filme bem interessante, bem forte em alguns momentos também. Do Brasil, eu vi 4 longas, não consegui ver mais. Vi Me Chama Que Eu Vou. Na década de 70 surgiu um cantor romântico, apaixonado, um misto de Elvis Presley e John Travolta. Foi o único documentário que eu vi no Festival de Gramado, sobre o Sidney Magal, né? Uma figura por si só já extremamente interessante, mas o documentário é legal de ver, mas como cinema deixa um pouco a desejar. É um documentário tradicional, podia ser um programa criado pelo BIS, por exemplo, com aquelas entrevistas, imagens de arquivo, tudo devidamente, nada de nenhuma invenção, nada muito cinematograficamente atraente. Parece mais uma reportagem alongada, porque tem afinal 1h30, se eu não me engano, do que qualquer obra mais séria que vá ficar na história do cinema brasileiro. Essa é a toada normal dos documentários musicais, aliás, no Brasil, né? Os documentários têm essa levada muito de fórmula, é sempre essa fórmula, as entrevistas, as imagens de arquivo, uma ou outra revelação que vai ser mais bombástica, algum ligeiro confronto com o entrevistado, só para ele poder se desculpar ou enfim, se valorizar, né? Por exemplo, diante de acusação que ele era brega, que não sei o que. Então é um documentário legal de ver, porque a figura do Sidney Magal é fascinante. Goste-se ou não da música dele, eu até gosto de algumas coisas. Não acompanho tanto, mas aqueles sucessos dos anos 70 eu acho interessantes, já achava desde criança. Então, goste-se ou não da figura, é uma figura interessante, mas analisando como cinema, não fica muito, né? Se é que fica alguma coisa. O lado bom, os 3 filmes seguintes que eu vi, seguintes não, porque enfim, o primeiro não foi essa ordem, mas os 3 filmes seguintes que eu vou comentar são melhores, mais interessantes, cada qual com sua dose de erros e acertos. Todos os Mortos, que é da dupla Caetano Gotardo e Marco Dutra, me pareceu forte
naquele esquema de você fazer um filme de época e usar uma linguagem formal para remeter àquela época, né? Então o filme vai falar ali dos anos seguintes à abolição da escravidão, para mostrar que, de certa forma, a escravidão continuava existindo, só tinha mudado de nome. Isso todo mundo sabe, né? Não é novidade, né? Isso está na raiz de um país extremamente racista e extremamente injusto. Mas o filme tem alguns acertos que eu acho interessantes de notar. O principal deles me parece ser um aprendizado do cinema português, né? Aliás, não é o único filme que tem ligação com o cinema português. Daqui a pouco eu vou falar de outro. Mas é um filme interessante nesse sentido, porque também está nessa formalidade um certo aportuguesamento das coisas, né? Que é quando o Brasil ainda estava sob maior influência de Portugal, e isso de alguma forma transparece na dramaturgia, né? Eu acho interessante que o filme lembra, em alguns aspectos, o cinema do Manuel de Oliveira, do Pedro Costa e tal. É claro que ainda assim é extremamente brasileiro, é uma tradução para o universo brasileiro. Lembra um pouco o que a Helena Solberg fez no Vida de Menina, só que Vida de Menina é superior, né? O Vida de Menina é um filme mais enxuto, mais cheio de acertos. Aqui em Diamantina tudo vira festa, até uma doença demorada. Quando eu vou, divirto-me a grande. E Todos os Mortos tem aquela coisa de você lidar com os dois tempos, né? Como, por exemplo, o filme da Rita Azevedo Gomes, A Vingança de uma Mulher. Meu casamento foi um tratado de raça a raça. Foi coisa grave. Em que o tempo atual invade, por vezes, o tempo da época, quando se passa a história do filme, que é no século XIX, e ele invade e, por exemplo, uma porta do teatro no final é aberta, isso no filme da Rita, e a gente pode ver os carros passando, as pessoas vestidas com roupas de hoje e tal. No filme do Caetano Gotardo isso é muito mais explícito, e sinais disso já vêm antes. Por exemplo, o barulho de helicóptero que a gente ouve em algumas cenas, barulho de britadeira, essas coisas que não tinham como existir ali no final do século XIX. É uma jogada interessante, mas me parece que não foi tão feliz nesse filme. E eu aviso que eu não tive o problema que a maioria das pessoas teve de som. As pessoas viram esse filme com um som muito ruim, por algum problema técnico do Canal Brasil. Aqui não deu esse problema, e eu vi que algumas outras pessoas também viram o filme bem. Eu creio que isso foi por alguma falha em alguns aparelhos, alguns decodificadores. Eu não entendo como isso pode acontecer em alguns lugares e outros não, mas para mim, quando eu senti que estava muito baixo, eu deixo normalmente minha TV entre 20 e 30, conforme o horário, e aí eu pus no 50, ela vai até 100, mas eu pus no 50 e já deu para ouvir, belezinha, até os barulhos de helicóptero e britadeira ficaram até altos. E aí eu acho que tenha sido não proposital, né? Era para ficar mais discreto os sons ambientes, para não ficar tão escancarado o comentário que ele faz ontem como hoje, lembrando o filme do Manuel de Oliveira, aliás. Só para completar, o filme tem também a participação da Leonor Silveira, que é a atriz revelada pelo Manuel de Oliveira e que fez inúmeros filmes com o mestre português. Depois, já que eu falei de Portugal também, do cinema português, Um Animal Amarelo. Era uma vez um brasileiro cagão. Eu não gosto do cinema do Felipe Bragança, já falei, eu já escrevi isso, ele já me encontrou depois, provavelmente leu, e me tratou super bem, então não tem problema nenhum com ele pessoalmente. Tanto ele quanto a Marina Meliandi, que foi a co-diretora do Alegria. Foi um filme que eu detestei na época, hoje até queria rever, vai que eu nem deteste tanto.
mas eu desci a lenha no filme, assim, mesmo sabendo. Eles eram amigos, tal, eram companheiros da Contracampo, mas tiveram a honradez de não, né, não me tratar mal, não, enfim, é uma característica de alguns diretores, principalmente os diretores da nova geração do cinema brasileiro, de levar mais na boa as críticas, né? Claro que não devem ter gostado, afinal eles fizeram um filme que eles queriam fazer e tal, e é sempre bom você ser valorizado pelo que você faz. Mas entenderam, até por já terem escrito críticas, principalmente Felipe Bragança. Mas tudo isso para falar que esse Um Animal Amarelo é o filme mais interessante que ele fez até aqui. É o filme em que as boas ideias parecem em maior número do que nos filmes anteriores, ainda que elas sejam de novo soterradas por como é que eu posso dizer? Na verdade, eu não sei explicar o que tem no filme que me desagrada tanto. Desagrada tanto não, exagero, desagrada tanto. Mas o que tem no filme que me desagrada? O país está mais triste, Fê. O país está ainda mais escroto e abismado desde que você partiu. Tem alguns amigos que foram presos por terem ido às ruas. A maneira como ele filma algumas cenas, eu lembro de uma, por exemplo, em que a Catarina Wallenstein está lá em cima de um armário, um enquadramento meio feio, meio sujo, assim. Algumas opções estéticas eu não gosto muito do filme do Felipe Bragança, e ainda assim o filme é forte em vários momentos. Eu não gosto do ator principal, não acho que ele caiba no filme, eu acho que ele é um ponto fraco no filme, mas as atrizes estão diantes, principalmente a Isabel Zua, que ganhou merecidamente um prêmio pela atuação em Gramado. Precisamos falar brasileiro. Ainda assim é um filme interessante, é um filme que eu quero rever, talvez seja o primeiro filme do Felipe Bragança que eu fique animado para rever, por causa das boas coisas que eu reconheço nele. Eu acho que ele tem coisas, um diálogo ali com o Thiago Lacerda que é bem interessante no restaurante. Enfim, principalmente um breve relacionamento ali com a vizinha esquisita, e a atriz faz muito bem essa vizinha esquisita. Esqueci o nome agora da atriz, também esqueci o nome do ator principal, mas enfim, não gosto de ter cola, vai ter tudo nas informações. Acho que o melhor que se pode dizer do filme é isso: ele dá vontade, ele instiga uma revisão, né? Principalmente uma revisão que seja numa situação melhor, não com aquele receio de que a projeção vai estar ruim, ou o Canal Brasil, será que está com a janela certa? Ele passa num formato predominantemente 1:37 por 1, não sei se é, ou algo em torno disso. Me pareceu um formato estranho na TV. E eu tenho a TV sempre bem preparada para esses formatos, né? Mas me pareceu estranho, não sei se estava certo. Essas tensões todas meio que se esvaem numa revisão, e isso é importante. E falta falar do quarto filme que eu vi em Gramado, que foi o último filme que passou em Gramado, e foi o vencedor, que é King Kong en Asunción. Kote koveha epetei tape baejuka. Também acho bem superior ao outro longa do Camilo Cavalcanti, que é Uma História da Eternidade. É um filme que, no geral, eu acho bom, mas tem, claro, aquelas, não vou chamar de invenções, mas vou chamar de invencionices, porque parece que são já coisas que tem que ter nesses filmes. E principalmente no outro filme do Camilo Cavalcanti tinha demais isso. Aquela câmera tem que sempre ter uma suruba, e no meio de uma mini suruba ali, né, que são 2 homens e 3 mulheres, pelo que eu lembro, e ali no final tem aquela câmera de cima, parece os filmes do Cláudio Assis,
Enfim, tem alguns códigos que retornam nesses filmes dessa turma de Pernambuco, que é engraçado eu falar isso, porque muita gente acha que você não gosta do cinema pernambucano, e eu já cheguei a ouvir, você não gosta de Pernambuco, que é um absurdo, né? Eu adoro a música de Pernambuco, adoro a arte de Pernambuco, mas tem alguns senões com os filmes feitos lá. Não todos, mas a maioria desses filmes que estão sendo endeusados, feitos por lá nos últimos 15 anos, por exemplo, né? Gostei muito do Bacurau, aliás, mas, por exemplo, eu não gosto do Aquários, enfim. E aí cada filme que eu não gosto, parece que a gente é obrigado a gostar de todos os filmes pernambucanos, né? De novo, eu acho que isso não vem dos diretores de Pernambuco. Os que eu conheço, já pude conversar com eles, são muito conscientes do que fazem, são muito conscientes do papel da crítica também. Eu acho que isso vem mais de outros críticos, ou vinha, né? Ultimamente parece que parou um pouco. Vinha mais de outros críticos, daquela coisa de você é do contra, você não sei o quê. E quem concorda com você geralmente fala em PVT, né? Em privado, em conversa privada, mensagem no Facebook, ou te chama no WhatsApp quando tem mais intimidade, ou manda um e-mail, fala, eu gostei muito do que você escreveu sobre tal filme. Nunca em público, é engraçado isso. Mas isso também diminuiu um pouco, eu acho. Acho que me parece que a comunidade cinematográfica brasileira já lida melhor. Inclusive porque claramente eu não sou o inimigo do cinema brasileiro. O inimigo, todo mundo sabe quem é agora, né? Tá muito fácil, tá escancarado. Todo mundo que está no poder no Brasil. Mas quem conhece o som, me pareceu um filme forte ainda, também é outro que instiga a revisão. Todos os filmes que eu vi têm problemas, todos esses 4 longas, mas o que tem menos problemas eu acho que é o Todos os Mortos, e o King Kong em Assunção viria em segundo, porque tem algumas imagens muito fortes. Aquele começo é muito forte. Os encontros do velho matador no final são fortes também. Enfim, tem alguns momentos bem interessantes no filme. Bom, é isso, já me estendi demais. É um programa de dívidas, sem poder rever os filmes, o que é sempre perigoso, né? Tem horas que eu não lembro exatamente o que me desagradou. Eu lembrava no dia que eu vi, talvez no dia seguinte. Demorei muito para falar e agora estou aqui tentando dar uma resposta a eles. Uma resposta que vem muito mais da minha memória do que de alguma capacidade mais acurada de avaliação neste momento. Mas não digo do Magal, porque o do Magal é mais fácil de você analisar sem ter revisto, mas os outros 3, sem dúvida, vão precisar de uma revisão para ganharem análises mais acuradas, mais aprofundadas e tal. É isso, até a próxima.